Jorge Igor responde 3. Olha o domingão aí, ó, aquele dia guardado da semana. Obrigado a você que durante a semana foi mandando as suas perguntas aí. No vídeo do Jorge Igor Responde 2 já chegaram várias. Eu separei algumas aqui. Já tô aqui, ó, com algumas printadinhas pra ler e responder. Então, ó, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se você já tiver perguntas pro Jorge Igor Responde 4 do domingo que vem, pode mandar. Pode mandar que a gente já vai selecionando e separando aqui. Deixa eu falar do Aposta Ganha rapidinho, ó. Que é o seguinte, o Aposta Ganha, você já sabe, é parceiro aqui do canal do Jorge Igor, é o maior site de apostas esportivas do Brasil, fim de papo, acabou. E tem as Ultra Odds, que são oportunidades muito boas para aquela galera que quer botar uma grana no bolso, porque o que é a Ultra Odd? Ela é a melhor cotação do mercado pro time favorito na partida. Então, tem um Instagram do Aposta Ganha, pra você ficar sempre monitorando lá, aproveita para seguir lá, é o @apostaganha.bet. Todo dia lá tem atualização de Ultra Odds. Todo dia, todo dia. Então você já fica de olho na hora, pega a Ultra Odd para poder se dar bem. Vou deixar o link, hoje não vai ter o QR Code aqui não, hoje ele me abandonou, hoje ele tá de folga no domingo. Eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo do site do Aposta Ganha, é o meu link, e aí você já vai fazer o seu cadastro, sei lá, não precisa muita grana não, com R$1 você já pode começar a fazer a roda girar, já pode começar a se dar bem. Então, pega o link na descrição do apostaganha.bet, parceiro aqui do canal do Jorge Igor. Vamos começar a responder as perguntas, vamos lá. A primeira, Yagami Moonhawk. Jorge, qual câmera tu usa para gravar os vídeos? Qualidade muito boa, parabéns. Outras pessoas já fizeram a mesma pergunta do Yagami. É um iPhone 13 Pro Max e é a câmera frontal que tem o modo cinema. Eu sempre fiquei tentado a gravar com a câmera traseira, porque que a gente ouve sempre, né? A gente vai comprar celular, não sei se vocês são assim também. Eu vou comprar celular, aí eu fico vendo os reviews, aí fico assistindo vídeo, fico lendo os comentários, análises, não sei o quê, aí fico vendo lá o cara falar se a câmera é boa, se a bateria dura muito, se não dura, aquele negócio todo, desempenho, processador. Eu sou meio tarado por isso aí. Aí os caras falam sempre da traseira, que a câmera traseira tem não sei quantos megapixels, abertura de não sei o quê, a câmera é melhor. Só que para gravar na câmera traseira eu preciso ter outra pessoa. Vou ficar alugando a Paola aqui meia hora para ver se está enquadrado, se não aconteceu nada na gravação, se não interrompeu abruptamente. Antigamente eu tinha um outro iPhone quando eu gravava. Eu acho que agora mudou, alguma atualização do iOS deve ter mudado isso. Você começava a gravar vídeo, alguém ligava para você, ligava um raio do telemarketing, não sei da onde para você, no horário comercial que você está gravando o vídeo, aí interrompia a gravação do vídeo. Agora eu já vi que não acontece mais. Teve uma vez que eu estava gravando aqui, aí aparece a notificação lá, não sei como é que é o nome lá, desce na tela lá, a cortininha lá que tem a ligação vindo, mas você continua gravando e ignora a ligação. Isso aí já melhorou. Então o bom de ter a tela de gravar na frontal é que você está acompanhando os minutos do vídeo e tal. E essa câmera frontal aqui, ela tem também o modo cinema. Eu acho que isso que dá o efeito legal dos vídeos que a galera comenta sempre, que é aquela desfocada ali no fundo e tal. Eu me amarro. Eu adoro esse modo cinema, eu gosto do modo retrato também, na hora de tirar as fotos ali, desfocar o fundo e tal. Eu tinha um Galaxy que fazia isso legal também, né? O desfoque no fundo nas fotos. Enfim, é essa câmera, viu, Yagami? E galera que sempre pergunta aí. Aí, plugo o meu mic aqui, depois até qualquer dia eu posso falar do microfone aqui, que eu comprei recente. Pluguei ali na saída Lightning do iPhone, pra você comprar um adaptador, claro, que esse microfone é USB, e aí, coisa linda, coisa linda. A Cris, próxima pergunta. Jorge, parabéns pela carreira, pelo profissionalismo ao longo dos anos. Obrigado, meu velho. Você sentiu diferenças na forma de trabalhar nos primeiros anos do esporte interativo em comparação com os recentes anos de TNT Esportes? Se sim, quais foram elas? Sabe, eu acho que a diferença fundamental é o alcance do que a gente fazia, porque na maior parte do tempo o esporte interativo tinha uma audiência muito formada no interiorzão do Brasil, quando a gente chegava só na parabólica e tal, e essa audiência era muito baixa nos grandes centros. Onde é que você tem mais parabólica no Brasil? É onde o sinal local chega mal. E nas capitais não há necessidade do cara ter parabólica, a não ser que ele queira. Mas em algumas cidades do Brasil é uma imposição. Ou você bota uma parabólica ou você não recebe os canais, né? Então,
a gente não era tão assistido em São Paulo, no Rio. Estou falando das capitais. São Paulo, capital. Rio de Janeiro, capital. Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília, Salvador, aquela coisa toda. Então, outra, quando a gente começou, você não tinha Twitter, não tinha Instagram, não tinha aquela coisa instantânea da repercussão do que a gente fazia. Isso foi mudando no final da era esporte interativo, quando a gente entrou nas TVs por assinatura, foi uma baita de uma guerra pra gente conseguir e tal, e a chegada da antiga Turner foi fundamental para que isso acontecesse, porque senão não aconteceria. Qualquer dia eu posso até contar essa história dentro do que for possível contar. E hoje não, hoje a gente está num canhão, hoje a gente tem uma marca que a marca Esporte Interativo foi uma marca muito forte. A marca TNT Sports ela é ainda mais forte porque é uma marca global, né? A gente está numa das maiores empresas de mídia do mundo, que acabou de se juntar com uma outra empresa de mídia muito grande. Então Warner e Discovery hoje formam um conglomerado muito poderoso. Então hoje tudo é muito diferente, tudo é muito maior. O que a gente fala é muito maior, qualquer deslize que a gente der é muito maior. Eu acho que essa é a primeira diferença. E a segunda é em termos de estrutura. Você está hoje numa empresa que te oferece tudo. E o esporte interativo, no início, com a garra, com o suor dos caras que botaram aquilo lá do zero, do nada, ele tinha muito ali o tesão de cada um. Pô, essa semana eu fugi dessa palavra num vídeo, hoje não deu para fugir. De cada um de fazer aquilo dar certo, porque era muito na marra. A gente não tinha grana para ter os melhores equipamentos, para ter os melhores estúdios, as melhores cabines de transmissão. A gente tinha, eu já contei essa história, no início dos primeiros 6 meses lá na produtora, que foi a nossa sede provisória inicial, a gente tinha um espaço que era metade redação, metade estúdio. Quando as apresentadoras iam gravar as cabeças do caderno de esportes, o operador de áudio avisava lá de cima: pessoal da redação, por favor, para de teclar aí porque tá vazando o barulho do teclado no microfone da apresentadora. Era assim, porque era o que a grana podia possibilitar naquele momento. Então essa também é uma outra diferença grande. A gente fez muito na raça no início. Hoje a gente não precisa fazer tanto na raça, porque a gente tem, eu falo isso em termos técnicos, né? Não da vontade do que a gente vai botar no ar. Mas hoje é muito mais tranquilo trabalhar, porque a gente tem lá estúdios que custaram milhões de dólares, equipamentos 1000, né? Um número muito grande de pessoas na área técnica, de pessoas que dão suporte e pessoas muito experientes. No início do esporte interativo, todo mundo era muito jovem, inclusive a galera que apertava o botão de botar no ar, era tudo garoto. Então, é assim, a gente era pobrinho, né, Cris, no início. Hoje, pô, ainda bem, a gente está numa situação legal. Isso depois do trabalho de tanta gente, né, de tanta gente que passou, colocou o seu tijolinho e fez a marca chegar onde chegou, se transformar, mudar de nome e ainda continuar conectando as pessoas Brasil afora aí. Obrigado pela pergunta. Leonardo Silva, minha pergunta é meio aleatória. Eu gosto. Gosto dessas perguntas assim, Leonardo. Você gosta de videogame? Se sim, de que gênero? Eu vou lembrar que os videogames que eu tive um Atari quando eu tinha ali 5, 6 anos. Eu sou velho. Eu tive um Master System, eu tive um Mega Drive, tive um PlayStation 2, que eu comprei do Vitor Sérgio Rodrigues, inclusive, hein? Comprei de segunda mão do VSR, ele ia comprar o 3, aí eu comprei o 2 dele, veio uma porrada de jogo e tal, e depois eu tive um Xbox, que foi o meu último videogame, que eu precisei vender. Eu vou explicar. Eu gostava muito de jogar futebol, então eu era louco pelo International Superstar Soccer, na época do Mega Drive. Bombava para Super Nintendo, mas eu nunca tive Super Nintendo, eu tive esse jogo para Mega Drive. Adorava o International Superstar Soccer. Aí joguei o FIFA 98, aqueles negócios todo e tal. E aí mais, jogava alguns jogos de luta também, Mortal Kombat, gostava do Sonic, passava horas, eu ainda muito novo, Paola também, a gente passava a tarde inteira, tinha nada para fazer, Sonic, me amarrava em jogar Sonic. E aí agora, burro velho, com o Xbox foi o último videogame, FIFA e PES. Eu me emputecia muito com os dois, eu ficava revoltado com o modo online, com as paradas que aconteciam lá, aí eu saía puto do quarto, mal-humorado, aí o primeiro que cruzava na minha frente tomava uma patada, eu falei, pô, isso tá perdendo o controle, assim, não tá legal, eu precisei vender para preservar um pouco de harmonia familiar. Eu vendi o meu Xbox em dezembro de 2020.
Porque ali no auge da pandemia foi a hora que eu sapequei de jogar, assim. Eu passava horas jogando e me ferrando. Porque eu nunca fui um ratão de videogame, né? Sou meio noobzão. Então, aí eu falei, preciso vender, fugiu da mão. Tá ruim isso aqui, não tá fazendo bem não. Pô, me estressava, cara. Eu saía, sei lá, se tivesse um medidor de pressão depois do jogo, acho que a minha pressão tava batendo 20, pô. Eu saía... Vocês não têm ideia, Fui lá, achei na internet uma loja aqui que compra videogames. Aí, pô, era lá no Tatuapé, na Zona Leste. Peguei, fui pra lá, cheguei, dei o videogame. O cara foi lá e tudo, apagou lá na minha frente os dados, apagou, vim embora pra casa. Pronto, e me libertei disso. De vez em quando dá uma coceirinha assim, tem uma promoção do novo Xbox Series. O cara ele falou, vou comprar. Não vou, porque senão vai dar treta aqui em casa. É isso, tá? A minha relação sempre foi muito conflituosa com os games, porque eles sempre mais ganharam de mim do que eu ganhei deles. Meu saldo com eles é bem negativo. O Taven Shaya, vocês têm uns nomes difíceis, cara. Eu sei que raio que é, vocês ficam botando nome de personagem, eu fico zoado aqui, mas tá bom, o nome é esse aí. Ótimo vídeo, Jorge. Uma pergunta pro Jorge responde. O que você acha do Real Madrid mudar sua filosofia de antes gastar sempre na casa dos bilhões em toda janela de transferência e jogadores mais velhos, porém prontos para ir jogar? Agora o Real Madrid... Quer dizer, agora o Real muda isso, começa a compra apenas com jogadores para o futuro, nem sabe se isso dá certo. Exemplo, Vinícius Júnior, 45 milhões, poderia não ter dado certo, como nós vimos com o Renier. Real deve continuar com a filosofia de Galáctico ou com a de em busca de jovens talentos para o futuro? Mudou isso. E eu acho que o grande benefício de você chegar no Brasil e pegar um Rodrigo muito novo, um Vinícius muito novo, sei lá, daqui a pouco um Endrick muito novo, palmeirenses, pelo amor de Deus, não tô querendo que o Endrick vá para lugar nenhum, mas você sabe que ele vai, né? Você sabe que já ele vai. Precisa ver se vai dar tempo antes de ir, ele dá uma Libertadores pro Palmeiras, um outro brasileiro, ser um artilheiro e tal, mas não tem como segurar o moleque vai daqui a pouco. O grande benefício é você pegar esse garoto ainda com pontos a evoluir, ainda com questões a serem formadas e finalizar esse processo lá, né? Porque, obviamente, em todos os aspectos, o futebol na Europa é melhor que no Brasil. A questão da preparação, da tecnologia, de treino de fundamentos, assim, de tudo, de mentalidade tática, de tudo. É muito melhor o cara terminar a formação na Europa do que terminar aqui. Olha como o Vinícius Júnior chegou ao Real Madrid, como ele chegou ainda com deficiências, por exemplo, de finalização, e como ele hoje é um jogador muito melhor. E aí você vai lá, você coloca o cara no Real Madrid Castilha, o cara roda do time B, começa a ganhar sequência, confiança, tira o peso do profissional, você sentiu que ele tá pronto, joga ele pra cima, se não tá legal, dá uma descidinha pro Castilha de novo, ele vai estar no melhor clube do mundo, ele vai estar com as melhores ferramentas possíveis para uma evolução de um jogador de futebol, ele tá no Real Madrid. Isso vale pro Barcelona, isso vale pro Manchester City, que tem lá o Guardiola, isso vale para um Bayern de Munique. Vai ampliar os horizontes do garoto e provavelmente vai torná-lo um profissional melhor. Então eu acho que só tem benefícios para o garoto e para o Real Madrid. Você tem ainda um valor que pode ser considerado elevado, mas pensa, né? Você compra um garoto por 40, ou você pode vendê-lo daqui a pouco por 120, que é o triplo. O Porto é um clube que faz isso muito bem, né? O Real Madrid não tem a necessidade da venda, de uma revenda. O Real Madrid não compra no atacado para vender no varejo, não é isso. O retorno que ele vai trazer para o Real Madrid é em título. O Vinícius fez o gol do título da final da Champions. Tá pago ou não tá o investimento que foi feito? É claro que tá. Então é um investimento mais baixo. E aí, dependendo do que o clube tem como filosofia, ou ele vai lucrar lá na frente, numa revenda, ou ele vai lucrar com conquistas, com mudança de patamar e tudo mais. Eu acho que é muito mais, não é garantido, não existe investimento garantido no futebol, até porque você está tratando de mercadorias que são seres humanos, né? O Vinícius é um produto, o jogador de futebol é um produto olhando na letra fria, mas ele é um ser humano, ele pode ter problemas de adaptação, ele pode não dar certo, ele não é uma máquina, ele pode ter uma lesão que comprometa o futuro da carreira. Tudo aí tem um risco embutido, mas eu acho que esse risco é menor do que você pagar um dinheiro alto num cara de 28, 29 anos, que de repente já não está mais na curva ascendente da carreira. Eu acho que o mercado caminhou para isso e acho que faz muito sentido. O Real Madrid é a prova de que isso está fazendo sentido. Matheus Nascimento, será que é o do Botafogo que renovou agora? Jorge, pretende fazer um implante ou vai continuar calvíssimo? Matheus,
Deixa eu mostrar aqui. Tem 6 meses. Que dia vai fazer? Dia 18 agora. Esse mês agora de novembro vai fazer 6 meses que eu fiz. Pega uns vídeos velhos aqui do canal. Pega uns vídeos aí de um ano atrás. E dá uma olhadinha na diferença. Ó. Eu fiz um transplante capilar com o Dr. Wilker Giuliani no Rio de Janeiro. E o resultado, como é que funciona esse negócio aí? O cara pega aqui, ó, dessa parte de trás, né? O cara tira uns folículos daqui para jogar aqui. É assim, é transplante. O cara pega de uma área sua para colocar o cabelo em outra área que está devendo, tá? Que tem um déficit ali, que era o meu caso. Então eu fiz a cirurgia. O transplante, para ter o resultado completo, você precisa esperar 1 ano. Então só em maio do ano que vem, que aí você vai olhar e vai falar, pô, aí o negócio, aí o matinho cresceu, entendeu? Até lá eu tô ainda no processo. Ele explicou que entre os meses 4 e 6, que é justamente no período que eu tô agora, é que você vai vendo os primeiros resultados. Eu já tô conseguindo ver, já tá dando aquela desenhada aqui, já tá enchendo um pouquinho mais aqui e tal, mas ainda estou caminhando, viu, Matheus? Foi o mesmo cara que fez, o mesmo profissional que fez o transplante do VSR. O VSR já fez 1 ano aí, pô, o VSR a gente tem que avisar, o VSR vai cortar o cabelo, cara, tá grande, pô, já cresceu. Acho que ele não quer cortar mais, porque não tinha muito, agora tem. Então, eu vou chegar lá também. Faltam 6 meses, tá, Matheus? Mas foi feito o transplante capilar aí. Gostei, cara, gostei do que vi. Mas, pô, você sabe que no meu caso, a minha briga tava tão feia, eu tava perdendo tão feio. Só pra você ter uma ideia do meu drama. Qual era a ideia dele lá? Ele me explicou. Ele vai tirar daqui, né, de trás, pra jogar aqui e preencher aqui a coroa também, né, que a gente chama de coroa. Não sei se deu pra ver aí no vídeo. Pô, eu não tinha suficiente folículos suficientes aqui atrás para preencher isso aqui tudo. Aqui a frente, as laterais e a coroa. Então, para fazer essa parte aqui, essa coroinha, eu vou ter que daqui a 6 meses fazer uma outra cirurgia, um transplante complementar. O VSR matou de primeira. O que ele tinha lá preencheu tudo, até a coroa. O meu não. O meu tava faltando também. Até aqui atrás tava faltando. Tava embaçado, velho. Mas vai dar uma melhorada. Obrigado pela pergunta aí. Mark Krem. Como paulista, o que acha do deputado Kim Kataguiri, Jorge? Já vi ele te citando como eleitor e o melhor narrador do Brasil, o que é fato. Olha que legal, obrigado. Eu sou paulista de coração, tá, Mark? Porque eu sou carioca, mas eu moro aqui vai fazer 4 anos, transferi meu título de eleitor para cá e é aqui que eu pretendo terminar de criar meus filhos, terminar a vida e o dia que Deus levar, enterrar não, mas botar em algum lugar. Então eu me considero um paulista de coração e sou sim eleitor do Kim. Cara, eu acho o Kim muito diferente de tudo que a gente tem hoje em Brasília. Muito diferente. Ele é um deputado jovem, ele é um deputado com visão de futuro, ele é um cara que cumpre as pautas que prometeu, as pautas com as quais ele se comprometeu, as lutas que ele sempre quis defender e disse defender, foram as lutas que ele defendeu mesmo de fato em Brasília. A luta contra a corrupção, a luta pela austeridade, pela responsabilidade nos gastos públicos, e isso Kim fez com maestria. A quantidade de dinheiro que os projetos, as emendas, os relatórios do Kim, e isso você tem dados públicos para aferir, todos os benefícios para os cofres públicos que o mandato do Kim isoladamente acabou trazendo, é algo que mostra o quão produtivo ele é. E na comparação com os demais mostra o quanto é improdutiva a nossa máquina. Porque um cara, se você for comparar com os demais mandatos, um cara que é o Kim fez muito mais e economizou muito mais do que, sei lá, 200, 300 deputados juntos que não conseguiram aprovar um relatório sequer, que não fizeram um discurso sequer no plenário, que tiveram uma vida parlamentar nula, tiveram uma vida parlamentar sem acrescentar nada para a sociedade, mas conseguem se reeleger 2, 3, 4 vezes. O Kim é uma das esperanças que eu acho que a gente tem de uma política propositiva e comprometida com o gasto público eficiente. Sabe, tem que botar um filtro nessa máquina que jorra dinheiro incessantemente em Brasília e acho que o Kim está num caminho muito legal para construir uma carreira ainda maior, que é de deputado federal. Ele está indo agora para o 2º mandato, mas acho que o Kim tem totais condições. Não sei o que o movimento vai
vai proporcionar ao Kim daqui a 4 anos, né, em termos de candidatura majoritária. Acho que o Kim está correto ao dizer que é preciso que o Movimento Brasil Livre, lá do qual ele faz parte, tenha uma campanha majoritária para estar presente no grande debate das eleições, que é o debate presidencial. E aí, quando você tem os candidatos para o legislativo atrelados a uma figura que dispute a eleição presidencial e que esteja no grande debate, no grande holofote, no momento de maior visibilidade da campanha, você alavanca essas demais candidaturas, você dá mais relevância para o parlamentar que é eleito nessas condições. E essa visão do Kim é a minha também. Eu compartilho disso, viu, Mark? E sou um entusiasta. Espero que ele faça de novo um mandato incrível como foi esse primeiro, assim como o Guto Zacarias na Alesp, que também foi eleito, né, pelo MBL. Enfim. Obrigado, viu, Mark? E fico feliz dele ter me citado lá nos vídeos dele. Fico feliz. Caleb. Jorge Igor, admiro muito sua voz e sua capacidade de interlocução. Tem dificuldade de oratória. Meu vocabulário em si não é ruim, afinal eu leio bastante. Mas a forma como coloco as palavras ao falar é deficiente, na minha opinião. Como melhorar minha oratória? Tem alguma dica? Sou professor de matemática. Obrigado, Caleb. Primeiro, te admiro porque você é professor de matemática e o que eu tomava pau em matemática na escola era uma desgraça. Até hoje eu não sou dos melhores em conta, não. Mas, meu Deus, a gente senta em restaurante, na hora de rachar a conta, eu pego assim, o VSR, faz a conta aí, divide aí para 2, para 3, para 4, usa a calculadora aí, porque eu não quero me enrolar, não. Ainda mais depois de tomar umas aí. Então, te admiro, porque, nossa, como eu sofri, era final de ano, contando décimo para passar em matemática, recuperação, eu passava em tudo. Aí tinha lá o raio da matemática para me atrasar. Caleb, eu não... Pô, eu tenho medo de passar aqui alguma impressão de que, caramba, posso estar indevidamente entrando na seara de alguém, de te ensinar, porque existem profissionais capacitados que dão cursos de oratória e tudo mais. Eu sou um leigo no assunto, tá? Não tenho a pretensão de ser professor nessa matéria não, porque nunca me aprofundei para isso. Mas assim, o que eu penso, né? Como eu pelo menos enxergo essa coisa ali da comunicação e tudo mais. E isso eu acho que vale para vídeos, isso eu acho que vale para programas ao vivo, isso eu acho que vale para palestras, para eventos presenciais, onde você tem uma multidão para falar e um microfone na mão para atrair a atenção. Eu acho que ter muito vocabulário é super importante, você já está no caminho certo. Ler bastante. Uma coisa que eu tento fazer muito, às vezes não dá tempo, porque você tem que fazer uma pesquisa muito extensa, você tem que chegar muito cedo, você tem muitas horas no ar, é intensificar a leitura, especialmente em dias de jogos. Ah, mas é o quê? Leitura sobre o jogo? Não, leitura sobre tudo. Pega o editorial do principal jornal aí da sua cidade, vai ler uma coluna de opinião, vai ler uma matéria sobre algum tema, seja ele qual for, mas você está alimentando o seu cérebro de palavras, você está ganhando com isso repertório, e com o repertório vem a fluência, e uma coisa vai levando a outra. Então, isso eu acho super importante, você já disse aí que está fazendo. Outra coisa é ter uma preocupação de se aprofundar bastante no tema que vai ser abordado por você. Então, se você vai dar uma palestra, por exemplo, ou se você vai gravar um vídeo sobre um tema específico, sei lá, vou gravar um vídeo sobre a seleção brasileira. Antes de você fazer lá o teu trabalho, tem um trabalho prévio que é de pesquisa, de aprofundamento no assunto, de procurar dados, de procurar outras opiniões para embasar a sua opinião que vai ser dada ali naquele momento. Então, ter ali profundidade, conhecimento amplo daquilo que você vai falar é super importante. Se você estiver numa palestra, por exemplo, se você tiver um público presencial te acompanhando, é muito importante também você desenvolver uma técnica ali de interação com essas pessoas, porque isso vai quebrar um pouco o gelo da plateia e seu também. Vai te fazer se sentir um pouco mais à vontade. Eu acho que uma câmera com 10 pontos de audiência, ou uma live com uma câmerazinha de um celular com 500 mil pessoas assistindo, me intimida zero. Uma plateia com várias pessoas, 200, 300, 500 te olhando, por menor que seja esse número, esse alcance, acho que é algo que assusta um pouco mais, né? Essa presença física e tal. Então quebrar esse gelo eu acho que também é importante e vai, né, te aliviar. Tem também questões posturais,
isso também comunica muito e isso te dá um relaxamento na hora de se comunicar. A minha fonoaudióloga, Ana Cravo, fonoaudióloga da TNT Sports, ela bate muito nessa tecla, postura. A postura é importante até para que você, durante a fala, dependendo do tempo que você vai precisar nessa fala, você tenha condições de se manter ali firme o tempo todo, que o cansaço físico não seja mais um obstáculo, além da timidez, além de um temor de faltarem as palavras certas e tal. E outra coisa que eu acho fundamental, ô Caleb, tudo na vida é sequência. Então, quanto mais jogos você narra, melhor você fica, mais você se aprimora, mais você enxerga onde errou e pode acertar, corrigir esse erro na ocasião seguinte, na oportunidade seguinte. Então, quanto mais falar em público, mais treinado para isso você vai estar. Você vai ver onde estão as pegadinhas, onde estão as armadilhas, onde está o atalho para o sucesso. Então, sequência é tudo. Quer treinar? Grava vídeos. Grava vídeos e só você vai ver o seu vídeo. Grave vídeos pensando num grande público, mas sem publicá-los. Você vai gravar, vai ver, vai ouvir, vai analisar o teu trabalho, vai avaliar. E outra coisa que é muito importante, que eu acho que você já faz, é comparar, né? É olhar, e isso eu sempre fiz muito como narrador. Quem são os principais nomes do mercado? Quais são as principais referências? Eu preciso olhar o que eles estão fazendo. Eu vou copiar o que eles estão fazendo? Não vou copiar. Eu vou criar o meu estilo em cima do pouquinho que eu aprender, um pouquinho das virtudes de cada um. Essa também eu acho que é uma das chaves. Eu acho que pode ser isso, tá, Caleb? Pode ser uma ajuda. Mas sem nenhuma dúvida, um profissional especializado e que oriente nesse tema, nessa área, ele pode dar uma contribuição muito maior do que a minha aqui. A minha são só pitacos, só percepções que eu tenho trabalhando há tanto tempo aí com comunicação. Obrigado pela sua mensagem, meu amigo. Vamos lá. Próxima pergunta, Bruno Batista. Ele mandou bem longo aqui. Obrigado, Bruno. Não tem problema o tamanho que você mandar, não, da pergunta. Problema zero. Ele diz aqui que acompanha a gente desde o início, lembra do 6-0 do Guarani para cima do ABC, obrigado. E aí ele pergunta o seguinte, você acha que vocês, do esporte interativo, foram responsáveis pelo crescimento de alguns campeonatos? Exemplo, Copa do Nordeste, Copa Verde, Série C, Série D, por aí vai. São campeonatos que vocês abraçaram e fizeram como se fosse uma Copa do Mundo. Eu que via de fora, tinha a sensação que vocês não só transmitiam um campeonato, mas que vocês viviam aquela emoção. Perdão pela longa pergunta, não precisa pedir, Bruno, que a pergunta foi ótima, não importa o tamanho, muito obrigado. Que bom que você percebeu, porque era exatamente assim. A gente fazia com muita vontade a Série C, a Série D. Eu adorava quando chegava no momento do mata-mata, sabe? As quartas de final, os confrontos do acesso. Aquilo era maravilhoso, porque não tem coisa mais legal para um narrador do que estar num jogo quente, num jogo que vale muita coisa, num jogo que vale um sonho para muitas pessoas, para uma torcida, para um clube, para um jogo que vale uma reconstrução, um renascimento, uma garantia de futuro. Sabe aquela coisa do é hoje, é tudo ou nada, ou vai ou racha, é agora, é o sonho de tantos anos. Isso é mágico para o narrador, isso é o prato perfeito, isso é maravilhoso, isso é o gancho que a gente precisa. Isso é a bola pingando na frente do artilheiro na pequena área sem goleiro. É tudo que o narrador quer. Então, a Série C, a Série D, pelo formato, a Copa do Nordeste, a Copa Verde também, elas nos proporcionavam isso. E, ao mesmo tempo, a gente percebeu que existia já falei disso em outros vídeos aqui, existia um vácuo no coração desse torcedor, desses clubes, principalmente do Norte e do Nordeste, faltava ali ser preenchido uma lacuna de atenção, sabe? De carinho, de você olhar e falar, poxa, o meu clube está sendo bem tratado. O meu clube está recebendo na mídia, num canal de alcance nacional, o espaço que eu acho que ele merece, o espaço que eu acho que é devido. Então, na Copa do Nordeste, o torcedor sentiu muito isso. Essa coisa de, poxa, a gente passou a vida, eu passei anos recebendo aqui jogo do Corinthians, jogo do Flamengo, jogo do São Paulo, jogo do Palmeiras, jogo do Vasco, e agora eu tô vendo o Fortaleza jogar toda semana, quarta e domingo, sabe? Eu tô vendo, e o Fortaleza jogar não é contra o Flamengo, contra o Corinthians, é contra o América de Natal, é contra o ABC, é contra o Sergipe. Eu tô vendo o futebol da minha terra, com o meu sotaque, com a minha cara. Então a gente percebeu que existia esse espaço que ninguém até aí então tinha preenchido, e a gente tinha uma responsabilidade grande de não decepcionar o torcedor que clamava, que esperava que a gente ocupasse aquele espaço. Eu quero que vocês ocupem, então façam direito.
Acho que a gente fez. E por isso que até hoje a gente recebe muita mensagem nisso. Quem hoje transmite aí tem uma responsabilidade legal de continuar cativando o coração desse torcedor que sempre foi muito carente de uma cobertura mais intensa, de uma cobertura mais precisa do que acontece no clube dele. E aí eu falo do precisa não é aquela cobertura de você dar um espaço de 2, 3 minutos, comentar superficialmente, não. O torcedor quer aprofundamento, análise com embasamento. O cara quer sentir que você não tá falando do Fortaleza porque você tá ali meio que obrigado, uma vez na semana, deu uma olhadinha com o rabo de olho. Não, ele quer saber se você acompanha. Você viu o jogo do Fortaleza com o Ferroviário? Você viu como é que foi o Sport no jogo contra o Central, no Campeonato Pernambucano? Como é que tá a situação na tabela? É isso que o torcedor quer. E eu acho que a gente conseguiu entregar da maneira como a gente sempre encarou todas as competições. Isso não é modo de falar não, tá? A gente vai com a mesma vontade para fazer a Champions, para fazer a Série C, para fazer a Série D. A gente entende que se não mergulhar na história, se a gente não conectar totalmente com a história, com o torcedor, com o que aquele jogo vale, se a gente tratar aquele jogo como mais um, não adianta fazer. Porque aí a gente vai ser mais um também, né? A gente vai fazer igual ao que muita gente faz. A gente quer ser diferente. Jonathan Pereira, o vídeo já é o maior da história do quadro, hein? Meu Deus do céu, mas essa vai ser a última aqui. Jonathan Pereira pergunta: Jorge, qual a diferença do geladão pro in loco? O que é o geladão? Geladão, no Rio a gente usa muito esse termo. Hoje o jogo é no geladão. E é o off-tube. Aqui em São Paulo o pessoal fala mais o off-tube. O que é isso? É você narrar sem estar no estádio. E eu preciso derrubar uma ilusão de muita gente, infelizmente. Mais de 90% dos jogos hoje são feitos nos estúdios. O narrador não está no estádio. Mais de 90%. Sim. Os jogos são feitos, na sua grande maioria, nos estúdios. Inclusive, até o Grupo Globo, que tinha uma política maior de fazer jogos com a equipe completa, né? Até no sistema fechado e tal, reduziu um pouquinho isso. Porque você tem várias questões aí. A primeira delas, a principal, é a questão econômica. É caro você levar o locutor para o estádio sempre. Porque você vai ter um custo adicional de montagem de equipamentos na cabine. Então você vai lá e contrata uma empresa, ou você mesmo faz essa montagem, né? Essa montagem de equipamentos no campo. Então você vai colocar as câmeras, você vai colocar um microfone para o repórter e tal, e aí que você precisa montar a cabine, você precisa colocar mais iluminação na cabine, câmeras, monitores, microfones, fones, mesa de áudio, tudo isso tem um custo. Além disso, viagem e hospedagem. Quando você não tem um locutor, ou quando o locutor que a empresa deseja que faça aquele jogo não reside na cidade onde o jogo vai acontecer, você precisa mandar ele para lá de avião, você precisa pagar a hospedagem do cara, você precisa pagar a alimentação do cara, isso vai ter um custo. E aí esse narrador não vai sozinho, ele tem um comentarista, muitas vezes 2. Então você multiplica esse custo por 2 ou por 3. E nem sempre essa conta vai fechar. Como existe hoje uma segurança técnica também, mas não só técnica, de desempenho mesmo, de que esse cara faça o jogo do estúdio e tenha uma performance muito boa também, talvez tão boa quanto do estádio, as empresas optam por manter esse cara lá. É óbvio que nunca vai ser 100% igual. Quando você está no estádio, você tem o sentimento do clima, do ambiente. Você tem o calor da torcida que te inflama de outro jeito, você tem uma visão ampla do campo, você consegue perceber coisas que a câmera não está mostrando, você observa a área técnica, você observa reações de treinadores, você observa questões com o quarto árbitro, você observa comportamento do torcedor na arquibancada, geralmente as cabines ficam próximas, você tem essa visão, você consegue ouvir se tiver um protesto rolando, se tiver um corinho começando, você consegue perceber se algum ato anormal estiver ocorrendo, uma briga, alguém tendo um mal súbito, enfim, vários eventos que o olho do narrador vai chegar primeiro do que a câmera, porque aí a câmera tem que perceber, apontar, enquadrar, focar, o diretor de corte tem que cortar, até todo esse processo acontecer, o narrador já viu e já está relatando. Essa é uma das vantagens, essas são as vantagens de você estar no estádio. Agora, o profissional de hoje, formado nessa realidade, ele já lida com isso melhor. Os narradores antigos,
que vinham de uma outra era, né, onde sempre existia a ida ao estádio, esses tiveram um pouco mais de dificuldade e é super natural, a culpa não é deles, tá? Porque você imagina, você constrói uma carreira de 30, 40 anos, toda quarta e todo domingo você estando lá no Pacaembu, no Morumbi, no Parque Antártica e tal, e de repente não, você não vai mais, você vai narrar tudo da TV. É difícil, é muito mais difícil para essa galera e a gente tem que compreender isso. Mas é a realidade. Hoje nos grandes jogos, nos jogos-chave, fundamentais, finais, momentos decisivos, grandes eventos, sim, as emissoras mandam as suas equipes completas para o estádio. Você nunca vai imaginar uma final de Libertadores, uma final de Champions, uma final do Campeonato Paulista. Você não imagine que vai ficar todo mundo no estúdio. Não, aí a galera vai. Se você pegar, por exemplo, que foi a cobertura da TNT Sports do Paulistão do ano passado. Paulistão do ano passado, a gente ainda tinha ali o final, não o final da pandemia, porque não acabou ainda, mas você tinha o final do período mais crítico da pandemia. Então a gente não foi a todos os jogos no estádio. Mas os 2 clássicos da primeira fase, equipe completa. Tava todo mundo lá. O jogo exclusivo das quartas de final, equipe completa. Semifinal, equipe completa. Os 2 jogos da final, equipe completa. Narradores no estádio, comentaristas também. Então é hoje como o mercado trabalha. Jogo grande, vai todo mundo. O jogo um pouco menor, talvez vá todo mundo. Aí vai ser analisado caso a caso, com a questão do custo sendo o primeiro ponto e muitas vezes o único para a tomada dessa decisão por parte das chefias aí, certo? É a vida como ela é. Infelizmente o dinheiro não dá em árvore, não é infinito e a galera que cuida do orçamento tem que ter muito critério lá na hora de alocar os seus reais ou os seus dólares para que não falte lá no final do ano fiscal, do exercício fiscal, enfim. É assim que rola, tá, pessoal? E as rádios também foram por esse caminho, né? Principalmente para os jogos fora dos estados, porque aí, de fato, o rádio ele é um veículo que fatura bem menos do que a TV, então para ele o impacto de mandar uma equipe completa para o estádio é bem maior, né? Pesa muito mais para o bolso de uma emissora de rádio. Então a gente tem que entender, são os tempos de hoje e vamos nessa. Bom, pessoal, quase 40 minutos, eu não acredito, o vídeo ficou gigantesco, cada vez pior. Vai chegar uma hora já, vai chegar, se bobear já no próximo. Deixa aqui a sua pergunta para o Jorge Igor Responde 4 da semana que vem, domingo que vem tem mais. Amanhã tem convocação para a seleção, a convocação é 1 da tarde, então a minha ideia é gravar um vídeo depois da convocação, eu vou estar na live da convocação nas redes da TNT Sports a partir de meio-dia. Aí a gente vai fazer um pré-jogo ali, um pré-convocação de 1 hora. Depois tem a transmissão ao vivo do anúncio da lista, da coletiva do Tite. Depois a gente volta para o estúdio para analisar nome a nome. Eu acho que antes de 2h30, 3 da tarde a gente não termina. Então vai atrasar um pouquinho o vídeo da segunda-feira, porque eu vou esperar para gravar já com a confirmação dos nomes que o Tite vai levar para o Catar. Então, esse vai ser o assunto do vídeo de amanhã. Eu já posso cravar, antecipar que vai ser isso, mas deve sair só para o meio da tarde. Beleza? Boa semana para todo mundo. Like, inscrição no canal, conferir se o sininho tá ligadão, tá ativadão aí. Bom domingo, boa semana para todo mundo. Nos vemos e muito obrigado pelas perguntas aí. Valeu!